Bom dia, gente. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Aqui é o segundo dia de Flip na Casa Poéticas Negras em 2016. Estamos muito felizes em estar aqui com vocês hoje. Uma salva de palmas para a gente saudar a casa. Bom dia, gente. Eu sou a Pétala. Eu sou a Isa e nós somos as Afrofuturas. A gente está muito feliz de estar aqui esse ano conduzindo a plateia e conduzindo a chamada de mesas para essa programação, que está incrível, como sempre. Essa sempre foi a nossa casa na Flip. A gente roda na Flip, sempre para aqui na Casa Poéticas Negras todo ano. Então, para a gente é muito especial a gente estar aqui compondo essa programação. E a gente sempre roda a Flip e volta para cá, porque essa programação é sempre muito cheia de potência e de força de mobilização, e não está diferente esse ano. Esse ano, a nossa programação tem o tema Democracia é Território. Uma provocação para a gente pensar para a gente passar os próximos dias refletindo sobre quem participa, quem organiza a vida coletiva, quem produz conhecimento, memória, e a quem se dá o direito de imaginar futuros. Tem uma frase da nossa autora preferida, Octavia Butler. Vocês conhecem a Octavia Butler? Você não conhece, gente? Conheço. Procurando conhecer. A Octavia Butler, ela disse que ela começou a escrever sobre poder porque é algo que ela tinha muito pouco. Eu acho que essa provocação da Octavia faz muito sentido para entender como foi composta a programação desse ano aqui na Casa Poéticas Negras, né? Ao longo dos próximos dias, a gente vai conversar sobre literatura, sobre cidade, igualdade racial, cosmologias africanas, educação, cultura e democracia. Conversas que fazem a gente pensar quem e o que influencia a forma como o poder se organiza, né? E como essas formas de poder interferem nas nossas vidas. Para a gente começar, então, o dia aqui com a nossa primeira mesa, a gente queria lançar para vocês uma pergunta que a gente gosta muito, que sempre nos faz refletir muito sobre tudo isso que a gente acabou de falar aqui, que é: que imagens a palavra futuro cria na mente de vocês? Com essa pergunta em mente, a gente vai começar a nossa primeira mesa. Ler o mundo e inventar futuros possíveis. Literatura, memória e formação cidadã. E para compor a mesa, a gente vai chamar as participantes Geisa Lacerda. Uma salva de palmas, por favor. Cíntia Barreto. Maite Freitas. Podem sentar. E a mediadora Mariana Alves. Boa conversa, gente. Boa mesa, gente. Bom dia! Que alegria estar aqui com vocês, né? E que sol lindo, né? Levantei pela manhã, vi o dia nublado, eu falei, eu não acredito. Como uma boa leonina, eu falei, cadê o sol, né? O sol entrou em Júpiter, né? Ontem, por favor. Eu quero que o sol me acompanhe hoje, né? E primeiramente quero agradecer aqui a casa, antes aí de apresentar as meninas, né? Fiquei muito feliz com o convite dessa mesa. Então, quero agradecer o convite à Casa Poéticas Negras, a Ângela, que me acolhe com tanto carinho há anos aqui, né, com as meninas que já abriram, falaram. A casa é o lugar que praticamente a gente faz morada na Flip, quando vem, quando chega. Praticamente passa quase os 5 dias vindo aqui, né, não só, né, ouvir, mas se acolher, se sentir representadas, né, e fortalecida numa luta que é diária nossa, quanto pessoas pretas. Então, meu bom dia mais uma vez a todos, a todas, a todos, né, com imensa alegria poder mediar essa mesa com essas mulheres tão potentes nesse quilombo, né, urbano tão incrível que reafirma, como as meninas falaram, a palavra como território, né? E quando nós falamos em território, nós estamos falando disso, de política, de lugar de existência,
de lugar que nos autoriza, né? Quando nós vamos falar de existência, é não precisar de autorização em existir, em pertencer, né? E a Casa Poéticas Negras nos dá esse carinho, esse acolhimento diariamente. Né? Gostaria de lembrar uma frase que, quando eu recebi o convite da mesa, me atravessou bastante, que o Paulo Freire ele fala que a leitura precede, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E hoje nós estamos aqui para isso, né? Nós viemos ler os mundos, não só da infância, né? Que eu estou na infância também ali, diariamente, mas nós estamos falando de futuro, como as nossas mestres aí de cerimônia anteciparam. Nós estamos falando do que vem, né? Então, antes de falar tudo isso, né? Quero lembrar que historicamente nós não tínhamos a oportunidade de estar aqui e hoje é uma alegria de falar que nós estamos chegando, né? A cada dia chegando, ocupando e pertencendo, não só os espaços, mas a literatura, a ciência, né? A parte da teologia, né? A da tecnologia, das histórias, das narrativas, que não nós, quanto hoje pessoas pretas, fomos apagadas, né, em algum momento da história, mas não nos permitiram contar as nossas histórias. E hoje nós estamos fazendo essa reparação. Antes também de finalizar aqui, iniciar minha apresentação a essas mulheres lindas, potentes, quero falar um pouquinho, né? Sou a Mariana Alves, para quem não me conhece. Sou diretora de creche, né? Sou pedagoga, sou psicóloga, atuo aí 18 anos na educação infantil, né? Cuidando de bebês e crianças. E é muito lindo ver a nossa luta quando chega numa construção de literatura, né? Quando essa literatura vem para as infâncias e as nossas crianças, bebês, se sentem representados quando se enxergam nos livros. Então, essa minha luta aí diária. Faço parte de um coletivo lindo que chama Flor de Baobá, de mulheres pretas, né? Que trabalham na busca diária de um letramento racial constante, né? Não só para trazer conhecimento, né, acolhimento, mas para além, para fazer a escrita das nossas histórias. Tá? Quero até mandar aí um beijo para elas devem estar assistindo essa manhã. Né? Eu falo que é uma forma da gente ocupar, e quando uma chega, todas chegam. Né? Então, é uma forma tá aí de representando essas amigas e mulheres pretas que estão comigo. Quero agradecer as minhas amigas que estão aqui também. Né? Eu tenho amigas parceiras, a Tereza trabalha ali comigo diariamente, a Carla também, Inês. São mulheres aí da educação, da psicologia, que estão nessa luta, né, comigo diariamente, por reparação histórica, né, por comprometimento, por políticas públicas. Né? A nossa busca diária também é por políticas públicas, porque nós acreditamos que, para construir um futuro, nós não temos que só pensar que eu estou desmontando uma estrutura, né? Mas nós estamos fazendo novamente bases. E aí, quando eu falo de fazer base, nós estamos falando de transformação. Então, quando eu falo que eu vou atuando na educação infantil, eu falo que eu estou desmontando toda uma estrutura que é rígida ainda, né? É branca, é elitizada, mas que a base está levantando parede e está construindo novos rumos para os novos futuros. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Né? Muito obrigada novamente pela oportunidade de poder dialogar com vocês nessa manhã. E obrigada pela oportunidade. Quero começar a apresentar essa mesa, né? Linda, potente, que deu um frio na barriga quando eu vi, porque é diferente quando a gente é fã, né? E aí eu falei, nossa, eu acompanho elas nas redes sociais, né, os livros. E aí eu falei, nossa, conversar não é uma conversa de bate-papo, é uma mediação. Uma conversa de bate-papo é outra coisa, né? Mas é uma alegria
e me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Então, quero iniciar a apresentação aqui da Geisa. Vou falar um pouquinho dela, depois as meninas vão falando um pouco do percurso aí da vida, da história, porque elas são potentes demais, gente, muito potente, tem muita coisa. Eu até brinquei com a Cíntia. Nossa, você é tudo isso, ela é tudo isso, aí eu ia mais um pouco, né? Então, é muito legal ver que nós temos não só mulheres lindas, né, mas potentes. Cíntia Lacerda é doutora em educação. Oh, desculpa, perdão. Estou juntando a Cíntia, gente. Perdão, a emoção. Ó. A Geisa Lacerda é doutoranda em educação. Ela faz parte de um coletivo de escritoras negras, que é Flor de Dendê. A Geisa é de Espírito Santo. E no Espírito Santo, ela tem um trabalho maravilhoso que é potente com as literaturas negras. Bem-vinda, Geisa. A Cíntia Barreto é mãe do Leonardo. E ela falou que o Léo faz aniversário sábado, né? E aí o Léo é um leonino. Eu falei, maravilhoso. E aí vai ter que fazer vídeo chamada, né, Cíntia? A Cíntia é professora do Estado, professora universitária, idealizadora do projeto Conversa Literária, que ela falou que vai voltar com ele. Ela trabalha na temática étnico-raciais, afro-brasileiras e indígenas, é escritora de várias obras. Bem-vinda, Cíntia. Estamos com a Maitê. Maitê, bem-vinda. Maitê é jornalista, é doutora em mudança social, em políticas, idealizadora da Oralituras, tá certo? Atua como gestora de projetos culturais e ela estreou na literatura infantil com o livro Na Samba, em Samba, com o livro Em Samba, que foi publicado pela Companhia das Letrinhas, né? E aí nós falamos, cadê o livro? Aí ela falou assim, eu só tenho um, e eu não ia deixar ele se perder. Então, vocês correm lá, joga na Amazon, que já deve estar por lá, pesquisa o Em Samba e dá uma curtida, compre, tá? Bem-vinda, Maitê. Vou abrir para a Geisa se apresentar aí melhor. Geisa, e aí você, nessa apresentação, quero saber um pouquinho de como você escolheu aí dialogar com as infâncias, né? Como que a infância negra aparece para você como um percurso de trabalho, né? Como uma ideia de garantir direitos a partir de narrativas, e como que você, quando está escrevendo, pensa essa criança negra, né? Nessa ilustração, nessa escrita, como que você pensa nessa questão até de autoestima, né, de representatividade? Bom dia. Bom dia. Mais uma vez agradecer, né, às Casas Poéticas Negras por esse momento, porque é uma casa de reparação histórica, é uma casa que a gente aquilomba e ganha forças, né, para continuar o enfrentamento ao racismo. Agradecer o convite, né, para compor nessa manhã tão linda em Paraty, com essas pessoas tão especiais e potentes, porque a casa tem isso. A cada ano que a gente vem, a gente encontra mulheres potentes e homens também maravilhosos, né, que enfrentam o racismo, onde a palavra e a escrita é lâmina, né? Começando, né, iniciando esse processo de falar em infâncias negras, eu acho que vem pela questão do corpo, né? A gente está falando de território, o território como um corpo, um templo sagrado. E vem nesse atravessamento daquilo que eu sou, né? Mãe de 3, né, que enfrentam o racismo diariamente, professora, pedagoga, e 2017 eu volto a esse processo de entender que aquilo que eu escrevo faz sentido para as crianças. E, a partir do momento que faz sentido para as crianças, eu me intitulei enquanto e como escritora a partir delas, porque elas que validam a minha escrita, né?
Como pedagoga e trabalhando muitos anos no ensino superior, no curso de licenciatura em pedagogia, e também sendo um corpo atravessado por muitas mulheres potentes negras, né, as quais eu aquilombo, duas estão aqui, como a Noélia e a Luciene. Eu venho percebendo, né, que a infância negra ela nunca foi um debate educacional e muito menos um debate na pauta da literatura, né? Corpos negros na educação infantil, na creche, desde tenra idade, são corpos que são voltados ao esquecimento. São corpos onde são os não sujeitos. E o encontro com essa literatura, ela vem trazendo uma reparação histórica e uma reparação onde as crianças se encontrem a partir dela, né? A partir de uma memória ancestral que acione numa leitura de imagem, numa leitura de texto, onde entendam que o corpo negro não é só o corpo da chibata, né? Não é só o corpo da escravização, mas é um corpo da intelectualidade, da memória, que a partir das produções de territórios, né? Então essa literatura e essa infância negra ela aciona nesse processo, né, de enfrentamento ao racismo. E na sequência, quando a gente fala da ilustração, a ilustração ela tem que ser um projeto muito cuidadoso, um projeto de cura, né? Porque quando a gente olha até a década de 90, o que a gente vê, né, ou até um pouco mais, e até ainda hoje, muitas vezes esses corpos são apresentados como corpos, né, estereotipados, que enunciam preconceito, né, são corpos que na literatura aparecem como corpos secundários. Então, ter uma curadoria, né, dentro dessa ilustração e também do texto é essencial, porque quando a gente fala aqui de literatura, de protagonismo, de território, desse corpo como território, a gente está acionando, né, o enfrentamento ao racismo desde quando ele começa, que começa na tenridade, né, que são a partir de crianças, né, que já são convidadas, né, a ser o não sujeito, e a partir disso a literatura vem como potência de cura, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que eu vou trilhando as encruzilhadas da escrita, da literatura, sendo escritora e sendo professora. Vamos bater palma aí para Geisa. Maravilhosa, né? Geisa, enquanto você falava, me fez lembrar muito o livro, né, da Eliane Cavaleira, né, do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. E aí eu que estou nesse espaço, né, de escola quanto diretora, quando nós vamos falar das primeiras ações do racismo, ela começa com bebês, gente. Isso é gritante, né? Isso é violento, porque nós estamos falando de um corpo preto de 4 meses. E esse corpo preto de 4 meses, ele já sente nas mãos de quem cuida, nos olhares de quem cuida, o julgamento, o atravessamento, né? Ele sente a rejeição. Então, quando nós vamos falar de uma linguagem, né, e quando vocês vão trazendo essa questão até da literatura, da escrita, nós estamos falando de uma linguagem que ela é silenciosa, e é desse racismo que ele é velado dentro de uma estrutura de que essa criança chega nesse espaço e aí eu condeno a forma que a família vivencia com ela, né? A forma que essa criança é cuidada, ou o espaço que essa criança mora. Então, esses são os primeiros, né, pontos que o racismo vai adentrando os nossos espaços, né, de educação de forma muito sutil. E aí a Eliana ela vai falar sobre isso, que é ainda muito bebê, que esse bebê ele já sente essa violência. Então, quando nós vamos falar sobre uma marca, sobre corpos atravessados, né, pelo racismo, nós estamos falando de um corpo que ainda praticamente ele é indefeso, né? Ele não tem consciência do que está ali acontecendo, mas ele já sabe e sente a violência do qual ele foi já visto, sentido, tocado, cuidado, né, atravessado. E isso me traz, né, um incômodo enorme, porque nós vamos falar que é de uma estrutura que muitas vezes ela está invisibilizada, porque nós estamos falando de um espaço que tem uma correria, gente, total.
nós trabalhamos 10 horas ali do dia, né? Então é uma corrida, né? É uma rotina, tudo tem que estar muito dentro para estar organizado, e é nesses pequenos momentos que nós vamos vendo esses corpos violados e violentados. E aí, quando você começa a falar sobre essa escrita, do que te movimenta, né? Do que te atravessa nessa literatura, eu lembro da Jussara, na democratização do colo, né? A Jussara vai falar que nós temos que olhar para esses corpos e dar mais colo, né? Porque nós sabemos que hoje, diante de tudo que nós estudamos, o corpo preto é o corpo que espera, né? E ele espera em tudo, né? Ele espera para ser trocado porque ele não assa. Então a pele dele não mostra uma assadura, né? Esse corpo preto, ele aguenta ficar chorando, né? Ele é forte já desde bebezinho. Então ele chora para aguardar uma alimentação, uma mamadeira, né? Ser atendido, ele pode esperar, porque um corpo branco ele vai ficar vermelho, ele vai denunciar às vezes a minha demora. E um corpo preto não, né? Então é esses pequenos movimentos de uma rotina no silêncio que nós vamos vendo essa estrutura do racismo ali continuar se consolidando, infelizmente. E aí a nossa luta, quando chega, né, a literatura preta, infantil, para esses espaços, nós começamos a desconstruir esses olhares que é de julgamento para um lugar de acolhimento, né? Que esses corpos são dignos, não só dos seus cuidados, né? Não só de ser olhados, mas de serem acolhidos, serem vistos, né? Porque somos humanos. Quero apresentar aqui a... Quero passar, né, para a Jamaitê, que está aqui do meu ladinho. Vamos seguir aqui, já, e aí depois eu já fico com a Cíntia. Maitê, me fala mais aí um pouquinho da sua trajetória e como que você percebe que a literatura ela vem nessa reparação histórica para você, né? Aí no primeiro lançamento aí do livro, né? O que te movimentou chegar na literatura infantil, né? Pensando aí quanto uma mulher preta, né? De não se perceber às vezes no espaço quanto uma menina preta e hoje você escrever para outras meninas pretas, né? Como que ainda você vai construindo essa escritora, Maitê? Bom dia. Agradecer aqui mais uma vez esse espaço, que já é um espaço de permanência, né? Um espaço de continuidade que as Atléticas Negras faz na Flip, mas faz ao longo de todo o ano, em forma da associação. Então, parabenizar sempre a altivez e o destemor da Ângela e toda a equipe que está conduzindo isso aqui. Agradecer minhas colegas, pares de mesa e, enfim, vocês que estão aqui hoje. Eu não coloquei na minha mini bio, mas tem um fato que é bem importante, que eu sou mãe também. Mãe de uma menina de 7, que não veio comigo dessa vez para cá e está muito chateada de não ter vindo. Mas e para quem eu dediquei esse meu primeiro livro, né? Eu dediquei o livro para ela e para o meu sobrinho. E quando o convite foi feito, eu falei, cara, eu não escrevo para a infância, eu tenho uma interlocução maior com o público. Ai, a minha amiga Juliana. Eu tenho uma interlocução maior com o público adulto, juvenil, né? Já tinha organizado algumas obras, escrito para coletâneas adultas, então eu fiquei com um crepe na cabeça. Eu falei, nossa, mas como é que eu vou passar a escrever para literatura infantil num campo que a gente tem aqui o Sam, que a gente tem a Valdete? Falei, que eu vou me meter com essas mulheres, assim, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu já estive com a Valdete depois do lançamento, em várias situações. Então, né, tinha esse lugar de muito respeito. E eu sempre fui uma consumidora de literatura infantil desde a minha infância. Então, quando eu encontrei o que eu escreveria e como eu escreveria, primeiro eu escrevi para mim, né? Então eu peguei na mão da Maitê criança e falei, vê se você gosta dessa história. E ela gostou. Fui ler para minha filha, ela não quis que eu lesse. Falei, ferrou, porque a Maitê criança gostou, o rebento dela não. Mas depois ela leu e curtiu, ela inclusive fez alguns apontamentos e tudo mais. Então eu acho que num primeiro momento tem uma literatura infantil de autoria negra que ela nasce, ela é escrita a partir de nós, né? A partir das nossas experiências, a partir dos nossos hiatos e a partir também dos nossos preenchimentos,
né? A gente é um livro, o Em Samba é um livro que fala sobre os nossos quintais, sobre as músicas que correm nos quintais negros, né? Nas nossas memórias de infância, nas ruas, nas praças. Conta a história de um samba, de um jeito de contar a origem do samba. Então, em algum lugar, assim, eu acho que eu acredito numa literatura que vem para já reorganizar esse nosso espaço interno, né? Porque é óbvio que a escola é a primeira experiência instituída do racismo no corpo negro, seja na primeiríssima infância ou seja durante toda a nossa vida, né? Não vai deixar de ser racista. A gente não vai deixar de passar pelo racismo na universidade, na pós-graduação, não, pelo contrário, não importa o nível de graduação que você tem, sempre vai ter um vetor racial que vai te dizer, você não tem que estar aqui, te chacoalha para fora e você volta para dentro, né? Então, eu acho que em alguma medida essa literatura ela nasce para mim, de mim comigo mesma, num lugar autorreferencial, porque eu também entendo que esse autorreferencial é coletivo, né? É um lugar autorreferencial de uma geração inteira que esperou por uma literatura negra e não teve. Né? Nascida nos anos 80, a gente tinha Monteiro Lobato, a Ruth Rocha, Eva Funari, que são, com exceção do Monteiro Lobato, mas Eva Funari e Ruth Rocha têm o seu valor. Né? Mas pensar em reorganizar esse cânone literário infantil brasileiro a partir de uma perspectiva negra é algo que, para a gente, agora é um lugar de disputa e é um lugar muito novo. Né? Quais serão as nossas literaturas clássicas negras? Né? E de onde elas vêm? Elas vêm dos terreiros, elas vêm da cosmogonia banto, da cosmogonia iorubá, ela vem de uma cosmogonia afro-indígena. Então, eu acho que a gente está no momento agora de catapultar para frente a literatura infantil no Brasil, né? A partir das narrativas negras. Salva de palmas para ela, maravilhosa, né? É interessante quando você vai falando, Maite, dessa questão até dessa construção até literária, né? E aí você vai mencionando. Por muito tempo nós não vimos, né, a questão da construção editorial sobre isso, né? Então o Corpo Preto não parecia convidativo a ser uma pauta, né, como a Geisa falou, né, a ser uma discussão literária. E hoje é para nós muito importante porque estamos construindo nossos clássicos negros, né? Através de várias escritoras importantes, como você falou, vem Eliane Cavaleiras, Kiyosã, né, Jussara, o quanto de mulheres pretas estão escrevendo não só para a infância, mas escrevendo também outras literaturas para adolescentes, jovens, e aí nós podemos dizer que nós não só sabemos falar sobre racismo, né? Mas nós sabemos falar de outros assuntos que, sim, automaticamente englobam o racismo, porque ele que nos atravessa e nos impede de ter grandes oportunidades ou de chegar em lugares, Mas, né? eu acho que a gente fala para além do. Isso. Eu acho que a gente tem uma produção literária que ela vai questionar a estrutura, sim, e ela precisa existir, mas a gente também consegue construir subjetividade para além dele. Ele não é o nosso ponto zero de existência. E eu acho que é essa a beleza da literatura negra brasileira. Né? E mesmo quando a gente vai questionar ele nos livros mais acadêmicos, ele não é o nosso único ponto de partida, porque o nosso ponto de partida maior é a gente existir, apesar do racismo. Sim. Que é isso, é o vencer a existência, né? Que nós chegamos, né? E quando você vai falando dessa construção e dessa menina, né, preta, eu quanto também uma mulher preta e uma menina preta, nós não tínhamos essa referência. Então, quando você fala que nós escrevemos pegando nessa mão e para além, é essa construção que hoje a sua filha, a minha filha, que eu também sou mãe de uma menina também preta, já chega numa oportunidade de não só se sentir representada, mas se sentir pertencente e potente também a escrever, a falar sobre as vivências delas, né? Como eu sempre falo, que é uma das maiores potências de Conceição Evaristo, né? Colocar em pauta que as nossas vivências, escrevivências, né, são literaturas, né? Vão falar sobre nós, vão nos fazer existir. Agora você, Cíntia. Cíntia, como nós conversamos, né, quanto aí professora nesse espaço, né, de educação, gostaria de ouvir com você como que essa literatura se constrói para você, nessa literatura preta, né, e como pessoa, como que você se encontrou nessa
na primeira vez, diante dessa narrativa, pensando isso quanto necessidade, emergência, ou até uma forma de representatividade para você? Obrigada, gente. Primeiro, quero dar bom dia a todo mundo aqui. Bom dia, obrigada, né? Por vocês estarem aqui de manhã, que primeira mesa é sempre difícil, né? O pessoal acordar, a gente também. Então, assim, primeiro quero dar muito boas-vindas a todos. Eu estou encantada, assim, com esse espaço, né? Com vocês, com o convite. Mariana maravilhosa, Maitê, Geis. Então, assim, todo mundo aqui. É muito bom a gente estar junto, né? Eu acho que é isso. Eu sou professora universitária também, fui durante muitos anos na Unigran Rio, nasci em Duque de Caxias, né? E depois voltei, saí de lá com 8 anos, né? E voltei professora universitária, que é bem interessante essa história. E professora do curso de pedagogia. Depois, e a minha disciplina era literatura infantil. Então, assim, tem tudo a ver. Então, eu comecei a lecionar em 2006 na Unigran Rio, como professora de literatura infantil. E dali houve vários outros convites. Eu dei aula no curso de formação Paulo Freire durante 3 anos dentro do concurso de professores de língua portuguesa. Ali também conheci muitos professores. Cada ano eram 150 professores, os que já estavam naquela fase só de fazer a prova de aula, né? E eu ia com a minha malinha vermelha, que está comigo até hoje, ou será que é outra? Sempre é vermelha. Mas eu ia com aquela malinha, tanto na Unigran Rio, para a Unigran Rio, quanto para o curso de formação, quanto palestras que já dei em Mendes. Eu fiquei na Unigran Rio 10 anos e meio, gente, trabalhando com outras disciplinas também, mas meu carro-chefe, vamos dizer assim, né, o meu xodó era literatura infantil. Porque não era muito bem trabalhado antes, sabe? Na verdade, assim, não sou eu que estou dizendo, eu já escutei isso, né? Tinha aquela coisa da letras, né? Do preciosismo, e eu nunca fui uma pessoa formada em letras, só em letras, vamos dizer assim. A minha formação sempre foi mais holística. Eu fiz teatro, eu gostava de ver as alunas da pedagogia, né? Elas inventavam situações interessantíssimas, né? Para fazer, para levar. Ó, professora, não tem como comprar o livro, a gente vai levar a história aqui, ó, em forma de televisão, papelzinho, a gente vai xerocar, eu falei, discretamente, faz. Aí, não. Então, assim, eu aprendi muito também, né, com as pedagogandas, né, vamos dizer assim. E tinham muitas diretoras de escola. Então, tudo isso me levou também à vontade de escrever literatura infantil, porque eu trabalhei com isso durante muito tempo, formando, né? E na minha mala sempre tinha Joel Rufino, né? Para chegar ao livro que eu estou lançando hoje, tá, gente? Hoje que eu digo este ano, né? Então, o Joel Rufino dos Santos, todo mundo acho que conhece, ele foi meu professor na Letras, numa especialização de literatura brasileira em 2002, que era sobre o amor na literatura brasileira, adulta, né? E eu fiquei encantada com aquele professor, baixinho, assim, do meu tamanho, né? Grandão, né? E conversávamos depois da aula, enfim, virou um professor amigo. E depois eu descobri o escritor Joel Rufino para crianças já adulta, já nessa hora, né? Eu não tive, eu fui uma criança pobre, não tinha livro, muito difícil, né? Fui ter depois. Tinha aquelas coleções, né? Branca de Neve, que passavam na porta de casa. Tinha aquilo. Enfim. Mas aí, eu conversando com o Joel, uma vez eu falei, alguém falou do negócio de Monteiro Lobato, ele falou assim, eu não li na infância não, Cíntia, eu só li depois também. Aí eu falei, opa, fiquei feliz. Né? Então, assim, ele também foi uma criança que leu gibi, que leu a Bíblia, leram para ele. Então, que a literatura, principalmente infantil, né, chegou depois, quer dizer, eles fizeram, né? Ele, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, como vocês falaram, com a revista Recreio. Enfim, eu estudei e trabalhei com isso durante muitos anos, né? Mas a minha escrita mesmo sempre foi, desde os 16 anos, era poesia. Poesia para adolescentes, poesia para adultos, jovens adultos. A literatura infantil, ela surgiu num convite, que também foi assim para o Joel, né? Ah, você pode escrever literatura infantil? Ó, nunca escrevi não, mas vou. E aí nunca escrevi não, e aí ele escreve Marinho o Marinheiro, que é um livro, nossa, ele já começa a literatura infantil com Marinho o Marinheiro, que trata da liberdade, né? Então, enfim, e eu começo a escrever para crianças legal também com Lia Lia, né?
Que aí vai nisso que você falou. Como é que vem essa questão? Quando eu escrevi Lia Ali, eu estava imbuída ainda dessas aulas na Unigran Rio, que eu falava para as alunas, olha, a gente tem que levar travesseiro de histórias. Na minha época não tinha isso. Agora a gente tem muita coisa, né? Livro de banho, não me lembro, né? O que tem mais? Dedoche. Hoje tem muita coisa para criança, né? Eu fico encantada para poder estimular e tal. E, claro, sempre a boa contação de histórias, isso eu tive, bastante. Mas eram muito de terror, tá, gente? Por isso que eu fiquei meio amedrontada. Mas, lá pelas tantas, eu falei, está faltando, tem pouco ainda, uma Lia. Então, quando eu escrevi Lia, eu fiz questão de não trabalhar, embora eu já soubesse, as questões afrodescendentes ainda. Ela seria uma menina negra, e aí combinei com a editora, Larissa, né, da Semente Editorial, e com o próprio ilustrador, como você falou, Camilo Martins, maravilhoso, que fez uma Lia. Não sei se vocês conhecem, estou sem ele aqui, podia ter trazido, né? Mas fez uma Lia maravilhosa, que não trata, como você falou, tem que ir além também. Então, e eu lembro que uma amiga minha falou assim, negra, né? Ela, bem retinta, ela disse: Cíntia, se tivesse esse teu livro na minha infância, eu seria muito mais feliz. Então, eu começo com isso, com a Lia, com essa proposta. Uma menina negra que adora ler para as flores, ler para os passarinhos, ler para os amigos leem para ela, é tudo muito feliz, e ela faz a jornada da heroína nesse encontro com a leitura, com a literatura, e depois ela escreve a própria história. Lia agora lê o mundo que Lia cria. Ó, tem no meu livro esse finalzinho. E daí, depois de Lia, eu comecei a ficar assim, não vou fazer só Lia. E aí fiz Lia na biblioteca, fiz Flor também, que tem uma pegada assim, conhece a Flor da Record, né? E depois, agora vem Joel, né? Aí tem Joel, o contador de histórias, que está pela Palas. Mais tarde espero vocês também lá na Casa da Árvore. Vai estar com o Rodrigo Andrade, maravilhoso. Gente, palmas para o Rodrigo Andrade. Gente, quem quiser ver mais, falar com ele lá, vai lá. Pode fazer propaganda? Ele dá bolinha de gude? Eu conheço pouco o Rodrigo, mas já amo, né? Assim, a gente fala... Olha, ele desenhou um Joel, gente. Deixa eu mostrar. Pode mostrar? Mostra para mim, por favor. Gente, eu fui ao Museu da Justiça este ano e pediram para eu ler o livro. Para quê? Eu falei, nunca mais vou ler. Eu chorava. Eu li e chorava. Eu vi o Joel na minha frente. Foi terrível. Eu falei, não, vou deixar para as contadoras de histórias, que eu conheço várias maravilhosas, né? Eu nunca mais conto. Só posso escrever. Lindo, né? E as ilustrações do Rodrigo... Você falou, acho que os ilustradores são muito importantes, obviamente. Assim, tem que casar com a história, né? Então, né, tem que conversar. Porque, às vezes, você quer uma coisa, o ilustrador quer outra, a editora quer outra. Como é que fica, né? Tem que todo mundo estar querendo a mesma coisa. Nesse caso, foi assim. Eu, quando vi essa capa, o Joel Pequiditinho, gente, eu falei, poxa, que pena, o Joel ia gostar muito do livro dele, né? Ele ia amar, com certeza, né? E aqui, quer ver? Queria mostrar o finalzinho. Ele voando aqui com o livro, gente, olha isso. Enfim. E aí o Joel tem tudo a ver com isso. Por que fazer um livro em homenagem ao Joel Rufino dos Santos? Porque ele era meu professor, vou ser sincera, primeiro foi isso. Porque eu gosto muito dele, ele me ensinou muitas coisas, né? Só para baixar aqui. Estou vendo a moça ali. Obrigada. Então, e porque ele foi um grande ativista negro, ele teve cargos poderosíssimos, e em todos ele fazia diferença. Né? O último foi no Tribunal de Justiça, né? Como diretor da parte de comunicação. Ele levou o passinho para lá, gente. Né? Ele fez o desenforcamento do Tiradentes. Tem muita coisa para contar. Né? Então, e a história da infância dele, eu sabia, algumas coisas eu já tinha conversado, outras tem no site dele, que eu pedi meu marido para fazer de presente. Ele tem agora outro, né? Mas o primeiro site ali dele para reunir as coisas, então fiquei sabendo mais da biografia dele também. Converso muito com a Tereza Garbaio, que é a esposa dele, viúva dele.
Então, eu fui pegando um pouquinho de tudo. O nome da mãe dele era Felicidade, gente. Para com isso, já está pronto o enredo. Né? Um nome artístico, né? Um nome literário. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Um dia eu vou escrever. Já que eu escrevi Lia, aí já tinha passado muito tempo, né? Já tinha escrito vários livros para crianças, né? Com personagens negras, representatividade. Lia na biblioteca, eu começo a falar de ancestralidade. Entendeu? Primeiro eu mostrei. Aí eu já começo, vai ter mais. Entendeu? Tem que ir devagar, né? Que o Sam adora, trabalhou na minha pós também, convidei, ela fez. Eu tive uma pós em relações étnico-raciais. O que eu puder fazer para contribuir, né? No combate ao racismo, num letramento racial, que eu acho que é isso que falta, né? Dando aula para professoras, formação de professores, eu faço. Já fiz muita coisa e espero continuar fazendo. Agora, mais na linha da literatura infantil, com personagens maravilhosos, e também teórico. Eu tenho um projeto, já tenho vários livros teóricos. Eu tenho um que eu coordenei, só para fechar, que é exatamente com esse povo todo maravilhoso. Chamei Kilsan, Rogério Andrade Barbosa, Heloísa Pires Lima, maravilhosa, Sônia Rosa, quem mais? Júlia Emílio Braz, Clarice Campos, foi minha aluna, agora está despontando aí também como escritora, que chamei. Gente, é isso. Estamos na Maravilhosa. luta. Uma salva de palmas para ela. Aqui eu já vou colocando um bate-bola aqui para as 3, né? Que nosso, gente, o tempo vai correndo. Que é isso, né? Que delícia, mas vai correndo. Como a Cíntia falou, né? E até um ponto que eu já ia buscar disso, a importância na escrita ali do livro, e aí como a Maitê trouxe, que nós estamos escrevendo aí com as nossas crianças, né? Pretas interior, mas o quanto é importante compor esse ilustrador. E aí, quando você traz isso, né, Cíntia, é tão importante que quando nós vamos falar numa escrita do livro, muitas vezes nós estamos ali muito no autor, né? E o ilustrador ele fica praticamente quase invisível em toda a obra, porque nós ficamos apaixonados pela ilustração, mas a gente acaba não sabendo quem é, né? E o nome dele ali fica perdido. Quanto para vocês que estão escrevendo aí literaturas pretas, foi importante pensar também esse ilustrador que compactue com a mesma proposta, né, com o mesmo propósito, e como a Cíntia falou, né, ele engaja ali, né, não só esse sonho dessa escrita, mas que no desenho dele ele consiga passar, né, essa mesma intensidade que vocês estão na escrita. Pode ir, Geisa. Oi, gente. Assim, eu tenho a felicidade, né, de ter tido bons encontros, e esses bons encontros, né, a curadoria dos meus textos, quem faz é a Noélia Miranda, né, que está ali, parceira de luta no Espírito Santo, e o ilustrador é o Gior, né, que também está sentado ali e ilustra todos os meus títulos, né. Ó, uma salva de palmas para o nosso ilustrador. Olha que honra. Eu falo que o Gió, quando lê os nossos textos, ele desperta a nossa criança interior e ele faz um raio-x daquilo que a gente quer passar em forma de desenho. E as ilustrações do Gior, assim, são impecáveis, né? Minha última obra chegou no Espírito Santo ontem, não deu tempo de trazer, e eu escrevo a partir... O meu último título é O Quintal de Memórias. E o Gió teve uma sensibilidade de captar, né, esse menino negro que eu quis trazer no quintal, tendo as experiências, né, com as suas matriarcais, né, falando dessa potência ancestral, e trazendo ele no quintal, brincando ao vento, né, onde todas as plantas são introspectadas com símbolos adinkras, né? E quando o Gió me apresenta esse livro, a primeira coisa que eu faço é chorar. Eu sento no chão e choro. A leitura, né, eu penso que a gente está falando de uma mesa que fala de leituras, e eu acho que o encontro, principalmente com as infâncias, esse primeiro processo é a leitura de imagem. A criança vai abrir um livro, ela vai ter um encantamento, ou melhor, como aqui o Sam fala, né, o afroencantamento a partir das imagens.
E o Gió é um homem sensível, é um homem que luta, né? Luta conosco, com muitas mulheres do Espírito Santo, a partir da escrita que vira lâmina e os seus desenhos, né, viram um encantamento para os nossos pequenos e também jovens, né? Quando, por exemplo, eu junto com outros pares, eu lanço a Insurreição de Queimado, ele tem toda uma pesquisa histórica para falar de um silenciamento de um patrimônio que foi quase execrado, né? E ele tem essa sabedoria de trazer com muita sensibilidade as ilustrações. E a outra também que ele ilustra é a naia e a panela modelada no barro, onde a gente vai trazer esses saberes afro-indígenas, né, que são mantidos a partir da oralidade, essa arte de fazer cerâmica, né, que não são só etapas, mas como mantém vivo há mais de 3 séculos, a partir da oralidade, né, esse processo ancestral, como que introspecta a cultura indígena africana, e ele faz um belíssimo trabalho, né? Que só de ver as ilustrações, eu falo assim, a minha história está sendo contada aqui, e os pequenos, né, e também os grandinhos vão gostar daquilo que estão vendo, né? Então, assim, eu acho que o encontro do escritor com o ilustrador é um encontro mesmo que vai introspectar essa escrita, que vai transformar num território, né, imagético, né, um território que vai dar possibilidades da inventividade, da criação, e trazer também mundos possíveis, outros futuros possíveis, e futuros possíveis que são enunciados, né, a partir da beleza, do protagonismo, né, de outras histórias, né? De outras histórias e de outros mundos que já estão sendo enunciados a partir da poesia e da poesia também enquanto imagem. Nossa, que lindo, né? Palmas para ela. Maitê, como que é essa construção aí para você? No caso da Insamba, eu fiz o texto. E quando eu fiz o texto, de fato, eu fiz um texto assim, sem ter imagem nenhuma. E nada, assim. Então, se alguém fala assim, como que você imagina? Não imaginava. Porque eu tenho um caminho meu que o texto, primeiro, ele vira som, aí ele tem uma coisa de como... Eu vou sentindo no meu corpo o texto. E é assim em qualquer literatura. Então, eu falei, eu não tenho nenhuma imagem. E aí, quando a editora, que é a Débora, da Companhia das Letrinhas, falou, e se a gente chamar a Carol? E aí eu fui ver o trabalho da Carol, falei, eu confio em você, vamos nessa. A Carol Fernandes, que é uma ilustradora, que também é pedagoga. E aí, quando a Carol trouxe os rascunhos, eu não consegui entender exatamente como que seria, mas eu falei, Carol, você está no caminho certo. Se a Insamba se mostrou assim para você, vai. E quando chegou a ilustração já com as cores, eu chorei muito, porque eu falei, gente, é além do que eu podia imaginar. E, de fato, é muito além. Porque eu acho que um livro infantil sem as imagens, ele não tem. Não faz sentido, porque dependendo... Acho que o livro infantil ele é um livro bonito, porque você pode escolher como você quer ler. Então, você quer ler em voz alta, você lê em voz alta. Você quer ler só o texto, você lê só o texto. Você quer ler só as imagens, você lê só a imagem. Você quer ler de ponta cabeça, você... Né? Se você dava, enquanto adulto, né, pensando que esse livro, em algum momento, ele vai ter a interlocução de uma voz adulta, se você deixa a sua criança interior ler ele com liberdade, você vai ler até de ponta cabeça, porque às vezes você vê criança assim, né, com o pé para um lado, cabeça para o outro, e o livro ali. Então, acho que ele tem essa liberdade toda, ele é muito democrático. Então, acho que... E aí eu percebo que, assim, né, vendo a minha filha nessa formação de leitora que ela o quão a capacidade que a literatura vai tendo de construir altivez na criança. Né? Então, eu percebo que, dependendo da história que ela vai tendo contato, ela vai ficando altiva. Isso é muito poderoso. Né? Você reorganizar a sua autoestima, e eu estou falando de uma criança de 7 anos, mas no caso de uma criança de 40, que é o meu caso, a gente vai reorganizando a nossa autoestima com essas imagens, com a escolha das cores, com a escolha do traço, com tudo isso que é delicado, que é bonito e que é muito vivo. Né? Eu acho que tem uma potência em boas escolhas editoriais para a literatura infantil que torna aquilo um elemento vivo na sua vida e que vai conversar com o seu corpo, que é capaz de reorganizar a sua
coluna, a forma como você vai se posicionar no mundo dali em diante. Então, eu percebo que foi muito acertado, assim, a forma como a Carol traduziu a Em Samba, e aí ontem eu estava contando para alguém, falou assim, como é que foi? Eu falei, olha, a gente criou uma playlist no Spotify, então quem quiser ouvir as músicas que inspiraram a ilustração da Em Samba, é só procurar lá no meu perfil, tem a playlist, é aberta, e eu falei, Carol, vou colocar aqui para você umas músicas que eu acho que pode te ajudar, e aí a gente foi brincando disso, assim, né? Já que é um livro que falava de samba, então era importante também que esse outro elemento narrativo viesse para dentro da construção dele, assim. Então, eu sou muito feliz. Eu queria só aproveitar que a gente já deve estar no último bloco. Estamos caminhando para o fim. No sábado, a gente vai fazer lá na Filipinha, na praçona ali, uma conversa com o Edu, que eu vi que está ali, o Edu Prestes, que lançou o Menino Tambor. E vai ser um encontro da Em Samba com o Menino Tambor. Então, quem quiser ir, tiver crianças, levem, porque eu acho que também vai ser um momento bem bonito. Ai, uma salva de palmas. A gente tem um tempinho, uns 5 minutos para vocês fazerem perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão, que aí eu vou com o microfone até vocês. Gente, fique à vontade, que agora é o momento. Nós estamos aí partindo para o fim. E aí, como a nossa amiga falou, é só levantar aí a mão. Enquanto isso, a Cíntia vai finalizando nesse percurso, Cíntia, do ilustrador, né? Que você meio que já falou, né? Você já jogou confete lá pro Rodrigo. Eu tenho que falar bem dos meus ilustradores. Posso falar aqui Sim. rapidinho? Então, assim, primeiro foi o Camilo Martins com Lia Lia, depois ele fez Lia na biblioteca. A gente está com um projeto agora de fazer Lia na Amazônia também, a Lia passeando pelo Igarapé, né? Vai passando por várias várias pessoas encantadas, né? Eu já escrevi. E aí, depois, Camilo, chamem, né? Vou fazer propaganda para ele. Não, Camilo maravilhoso, trabalha muito com isso mesmo, sabe? A questão indígena também leva muito a sério, porque nós não somos indígenas. Eu sou parda, uma escritora parda, filha de pai negro com uma mulher branca, neta de uma avó negra retinta que eu não tive como conhecer, então eu vou buscando essa origem também, acho que através da Lia. Minha avó Eulália está ali também. E agora vem Rodrigo Andrade, né? Estou apaixonada. Já falei com a Mariana Vart, da Palas, né? Falei, pelo amor de Deus, eu tenho um livro chamado João e as Palavras, que já está pronto também, está com ela. E eu fiz para o meu pai, que meu pai adorava ler dicionário. Meu pai era contador, contabilista, matemática, nada a ver. Mas ele tocava gaita. Sabe aquela pessoa que a vida não deixou ser artista? Posso falar muito não, senão eu choro, sou chorona. Mas assim, aí eu escrevi isso, que meu pai falava assim para mim. Ele gostava de ler dicionário. Assim, sabe? Falava umas palavras, pernóstico. Eu falei, pai. Ele acabou me incitando assim, a fazer letras, né? E aí, depois que eu escrevi o Joel, eu fiquei com vontade de escrever para meu pai, que também já faleceu, em 23. Aí eu escrevi João e as Palavras. Só que o João e as Palavras vai ser negro também, que meu pai é negro. Era negro. E aí, o João saiu com aquelas expressões idiomáticas, sabe? Chutando balde, não sei o quê. O livro, o texto todo, juro por Deus, depois que eu recebo uma entidade. O livro maravilhoso. Eu sou terrível também, eu acho tudo maravilhoso. Aí o livro maravilhoso, tal. Então tá lá sendo analisado pela Palas. Aí eu falei, chama o Rodrigo. Chama o Rodrigo, eu quero que o Rodrigo desenhe papai. Desenhe meu pai. E é isso. E assim, Joel, o contador de histórias, está além, como você falou, do que eu esperava, tá? Tem Adinkras ali também, tem Baobá. E é um livro que você vai vendo os elementos, sabe? A criança, claro que quanto menor, ela primeiro lê as ilustrações, para depois... Lia, tem criança que não sabe ler ainda, mas ela vê toda a história pela ilustração, das ilustrações do Camilo. Entendeu? E eu soube também que muitas crianças autistas adoram Lia, porque tem pouco texto para criança pequena, né? E muitas imagens. Então, elas vão contando cada hora uma história da Lia, vão acrescentando, né? Então, é muito bom para quem gosta de ler também só imagens. E eu acho a questão do ilustrador muito importante. Mas nessa questão dele
conversar com a gente, com a nossa obra, né? E dele poder ser lido também. Porque, assim, como professora de literatura, o que eu falo sempre falei, né, nas aulas de literatura infantil, as ilustrações elas têm que dialogar com o texto escrito. É o texto escrito e o texto imagético. Tem que dialogar e ampliar esse diálogo, né? Mas não pode mudar totalmente o que está escrito, porque também, né, tem uns que viajam, eu já recebi uns PNLDs assim que a pessoa diz, não meus, tá? Olha, o texto está escrito uma coisa e o ilustrador fez outra. Então tem gente de olho nisso. Não pensem que não. Sim. Tá? Pode ir. É aberta, mas não é escancarada. Sim. Gente, uma salva de palmas para essa mesa. Quero agradecer as meninas, né? Que presente dialogar aqui com vocês, né? Com essas convidadas tão potentes. Quero dizer que estou saindo, né, dessa mesa não só atravessada, mas emocionada, né? E dizer o quanto é bom saber que as nossas crianças, as nossas infâncias hoje têm oportunidade não só de se sentir representadas, né, mas de se sentirem vistas, né, que isso é existência. Então, muito obrigada a todos vocês que nos ouviram, nos acolheram nesse momento, estiveram aqui presentes. Como a Cíntia falou, é muito difícil a primeira mesa, né, levantar, né, mas vocês ficaram fiéis aqui. Não abandonem a próxima mesa, tá? A programação está maravilhosa, então fique conosco. Muito obrigada, casa, mais uma vez pela oportunidade, pelo convite e até a próxima. As meninas